Boa noite, Sala Chico. Estamos hoje para darmos continuidade a mais uma noite de estudos doutrinários referente à obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje trabalharemos o 6º capítulo desta obra, em que Leon Denis vai tratar especificamente do tema desprendimento e exteriorização, as projeções telepáticas. Então nós estaremos dando continuidade a um estudo que nós estamos desenvolvendo desde o início de julho e que provavelmente a gente vai percorrer até o final desse ano juntos, trabalhando com essa obra. A gente ainda está na primeira parte, o problema do ser. Na sequência seria o problema do destino e por fim a terceira e última parte, o problema da dor. A gente lembra, só para reforçar, que esses estudos de quarta-feira eles estão acontecendo de forma sistemática sobre a obra de Leon Denis, enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas por conta da pandemia, das medidas de isolamento social necessárias para que nós possamos combater juntos a pandemia do coronavírus. No mais, assim que as atividades presenciais estiverem de volta, a casa continuará com os estudos de quarta e domingo, através do estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita e o estudo da mediunidade. Todos eles desenvolvidos tanto às quartas, a partir de 19h30, e aos domingos, a partir das 8h30 da manhã. Então, reiniciando as atividades presenciais assim que for possível, esse estudo da obra de Leon Denis continuará sendo de forma virtual e a gente vai escolher decidir um dia para que a gente possa continuar trabalhando essa obra juntos. Então, vamos começar a nossa noite, como de praxe, com a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos para esse estudo, agradecermos as oportunidades que a tecnologia nos permite, que nos oferece, de nos aproximarmos, de mantermos contato. Há tanta coisa boa que nós podemos usufruir e agradecemos a oportunidade de estarmos tirando proveito das benesses da vida moderna, da tecnologia, com os estudos, com a proximidade, ainda que virtual, das pessoas que nós amamos e que possamos, Senhor, aproveitar cada dia de nossa jornada para o nosso aprimoramento, para o nosso engrandecimento e assim possamos seguir com o nosso planejamento, sempre em direção ao caminho do bem, graças a Deus. E o que trata o 6º capítulo da primeira parte da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, relacionado ao desprendimento e exteriorização, as projeções telepáticas. Esse 6º capítulo da obra, ele vai tratar sobre a existência de formas de comunicação que são realizadas diretamente pela alma, pelo espírito, independente do corpo físico. Ele fala ainda de uma forma muito clara que é uma das formas que o espírito tem de se comunicar e que realmente não vai depender do corpo enquanto nós estivermos encarnados. E essa forma de comunicação, ela se dá independente do corpo físico e que pode acontecer tanto no estado de sono quanto no estado de vigília. Ele pode acontecer tanto quanto nos momentos em que nós estamos dormindo ou quando nós estivermos acordados, despertos. E pensando ainda, na verdade não é nem pensando, essa comunicação, essas projeções, que são realizadas, que ele chama dessas projeções telepáticas, que ele vai dividir em alguns tipos, diferenciando cada um deles. Elas acontecem
promovidas por um fator muito recorrente na obra. Mais uma vez, Leon Denis nos chama a atenção que essa forma de comunicação realizada pela alma, ela está diretamente relacionada à vontade daquele que se manifesta, à vontade daquele que está fazendo aquela comunicação, que está fazendo aquela projeção. Então, para recapitular, o tema deste capítulo são as formas de comunicação da alma, tanto no estado de sono quanto no estado de vigília, e que está relacionado a essa palavra recorrente, porque é um fator decisivo, de acordo não só com Leon Denis, mas com diversos autores, que está relacionado à vontade. Vamos prestar atenção nessa questão da vontade, não só neste capítulo, mas no decorrer de toda a obra de Leon Denis, em diversas outras obras. Então, para que Leon Denis ele trabalha esse tema? Ele trabalha esse tema com o objetivo de apresentar as formas de comunicação da alma, relacionando essas formas de comunicação às vontades do manifestante, daquela pessoa que está promovendo aquela comunicação, bem como ele vai caracterizar como uma forma de comunicação inerente ao centro de vida e vontade. E ele conceitua qual é o centro de vida e de vontade. Ele diz que é a alma, não é o cérebro, não é o corpo físico. O centro da vida e da vontade é a alma. Então ele está relacionando todos esses fenômenos à alma, dizendo que é ela que promove essas manifestações, por isso que não dependem do corpo físico necessariamente para estarem acontecendo. Nós estamos falando aqui de projeções telepáticas, mas o que são essas projeções telepáticas? A gente vai fazer uma definição rapidamente de projeção telepática que Leon Denis nos apresenta na obra, em que ele nos coloca que as projeções telepáticas são as transmissões de imagens ou pensamentos entre indivíduos realizados de forma independente do corpo físico. Eles vão se manifestando através da telepatia ou do desdobramento, daí o nome do capítulo. E Leon Denis ele vai mais além nessa definição de telepatia, de projeção telepática, em que ele está dizendo que é uma forma de comunicação através de imagens, né? A pessoa pode projetar uma imagem ou pode se comunicar por pensamento. E para isso é necessário um artifício, né, que ele vai falar mais à frente sobre essa questão da vibração, das energias que devem ser trocadas. Mas nesse momento, para definir essa questão de projeção telepática, é importante que nós compreendamos que ela pode projetar imagens ou pensamento entre os indivíduos que participam desta comunicação, que estão participando desta comunicação, tanto quanto na forma de desdobramento, né? E Leon Denis, na página 70, ele coloca o seguinte, que ele chama atenção para esse aspecto, que é muito importante e está relacionado diretamente a ser este fenômeno produzido pela alma, que coloca o seguinte: o fenômeno que na Terra se chama telepatia não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes da vida superior. E a oração é uma das suas formas mais poderosas, uma das aplicações mais elevadas e mais puras. A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna. Então ele está nos deixando claro que a telepatia, né, que essas projeções telepáticas, a utilização dessa comunicação mental, seja através de imagens, seja através de pensamentos, seja através do desdobramento, ela é uma condição inerente da alma e é a principal forma de comunicação da vida superior. Então,
passando por essa etapa de espíritos encarnados nesse mundo de provas e expiações, no mundo espiritual, uma das principais formas de comunicação é essa comunicação através do pensamento. É isso que ele está nos colocando. E ele diz que isso independe da gente crer ou não, porque é uma lei universal. As pessoas podem ter algum tipo de dúvida, mas faz parte da lei da natureza e isso é algo que a gente precisa aprofundar. E Leon Denis é interessante porque ele não só expõe esse seu ponto de vista, mas como ele apresenta dados de pesquisas que foram desenvolvidas ainda no início do século XX a respeito dos fenômenos de telepatia, de projeções telepáticas. Então ele trabalha no capítulo diversos estudos de casos de pesquisadores, de cientistas que fizeram experimentos relacionados às projeções telepáticas. E ele aprofunda essa questão dessas projeções telepáticas dizendo o seguinte: existem 3 aspectos desses fenômenos telepáticos, né? São a transmissão do pensamento em imagens entre 2 cérebros, as projeções a distâncias de fantasmas de vivos, que é a questão do desdobramento de vivos e moribundos, né? Então ele coloca essas 2 formas dessas projeções telepáticas e, por fim, a aparição de mortos por médiuns que não conhecem as pessoas. Ele cita, no decorrer do capítulo, exemplos relacionados a esses 3 aspectos, as 3 manifestações desses fenômenos telepáticos, que é a transmissão de pensamentos e de imagens entre 2 pessoas que estão despertas ou estão em estado de sonolência, a projeção à distância desse indivíduo em um outro lugar, né, como se eu estivesse... meu corpo está aqui agora, mas meu espírito, a minha alma, ela vai estar presente na França, por exemplo, fazendo alguma coisa que eu considero importante, mas meu corpo físico não pode estar lá. E por fim, ele cita um exemplo no capítulo de pessoas que tiveram visões de espíritos de outras pessoas que elas não conheciam e que essas pessoas estavam desencarnadas. Então nesse capítulo ele apresenta esses 3 tipos, né, de fenômenos telepáticos. É importante nós ressaltarmos que essas projeções telepáticas são tratadas no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, entre os itens 419 e 421, chamado Transmissão Oculta do Pensamento. Na questão 420, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Os espíritos respondem: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, ele está dizendo o quê? Os espíritos respondem para Allan Kardec que os espíritos podem se comunicar entre si, encarnados, porque eles não estão presos como numa caixa. Eles estão ligados ao corpo, mas não estão necessariamente presos. Eles continuam irradiando vida por onde quer que esteja. E além disso, eles vão poder se comunicar mesmo em estado de vigília. É o que Leon Denis nos esclarece de uma forma mais detalhada ao afirmar que é um dos poucos fenômenos que podem ocorrer tanto no estado de sono quanto no estado de vigília, porque é um fenômeno que ocorre exclusivamente em função da alma, devido à alma. É a alma que promove esse fenômeno. Então é só para a gente fazer uma relação com o Livro dos Espíritos e a forma que Allan Kardec nos apresenta essa questão da projeção telepática. E a gente vai ler mais daqui em diante, nós vamos falar
sobre a forma que essas projeções telepáticas acontecem. E nesse momento nós vamos perceber o quanto faz sentido diversos estudos promovidos por Emmanuel, por Joana de Ângeles, no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em toda a bibliografia espírita, nós vemos a estreita relação da vontade, que Leon Denis fala inúmeras vezes na sua obra, bem como a questão da transmissão de energia, da questão da sintonia, da vibração de cada indivíduo. Então, são aspectos que nós devemos ter de uma forma bem clara e de uma forma bem nítida, né, para nós estarmos trabalhando essa questão das projeções telepáticas. Como nós falamos anteriormente, a projeção telepática, ela é produzida, é um fenômeno produzido pela alma, que pode apresentar essas três formas que nós conversamos anteriormente, mas que ela depende de duas coisas muito importantes: a vontade e a sintonia entre as pessoas que estarão envolvidas nessas manifestações. E sobre a vontade, Leon Denis ele dedica algumas letras a mais nesse capítulo. Na verdade, na obra de Leon Denis, eu fiquei curiosa sobre isso e fiz a pesquisa no texto digital, que facilita um pouco. São feitas 133 menções à palavra vontade na obra de Leon Denis. Então, assim, por que eu tô chamando a atenção para essa quantidade de vezes que a palavra vontade ela aparece na obra? Porque ele apresenta como a vontade sendo fundamental e a explicação para a ocorrência desses fenômenos, né? Então, assim, ele diz assim, é necessário que aquele que está promovendo essa comunicação tenha vontade. E a gente vai falar sobre o porquê a vontade é tão importante. A gente vai lembrar do livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que a gente já estudou aqui na casa, Pensamento e Vida. Ele tem um capítulo dedicado à vontade, é o segundo capítulo do livro, Pensamento e Vida. Nesse próprio livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, o primeiro capítulo da terceira parte é dedicado exclusivamente à vontade. Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele fala sobre a importância da vontade também de uma forma muito detalhada. A gente encontra na bibliografia o quanto que esse desejo motivador, que é representado pela vontade, ela é um dínamo fundamental das ações humanas. Então, assim, é muito importante que nós nos atentemos à vontade e à forma que nós trabalhamos ela dentro de nós. Nós estamos usando esse tema agora para compreendermos essa questão das projeções telepáticas. Mas no próprio livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, Emmanuel nos coloca o seguinte: a vontade é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. E mais adiante ele continua: tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e da repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e as palavras comandam as ações. Ele vem nos mostrando o quanto que a associação entre a vontade e isso que ele nos diz aqui, o reflexo esboça a emotividade e que tudo se desloca e se renova sob os princípios da interdependência e da repercussão. Essa questão da interdependência, de como as coisas estão relacionadas, como elas repercutem, elas estão diretamente associadas a essa questão da vontade e como isso vai gerar uma cadeia operatória, uma cadeia de atividades
em que a ideia vai determinar a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, é uma cadeia que nós temos que ter muito claras em nossa mente, não só para compreender essa questão das projeções telepáticas, mas para nós compreendermos os mecanismos de funcionamento da nossa mente e das maneiras pelas quais nós podemos nos transformar e utilizar essas informações em nosso favor, em nosso proveito, para que nós possamos trabalhar sempre pelo nosso aprimoramento, de acordo com aquilo que nos ensina Jesus, de acordo com aquilo que nos ensina e nos orienta a doutrina espírita. Por fim, para a gente ilustrar um pouquinho mais essa questão da vontade, Emmanuel, ainda no capítulo 2, sobre esse mesmo tema, nos coloca o seguinte: em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. É mais ou menos o que a gente está falando agora. Ele está dizendo que a vontade por si só, ela pode encontrar alguns obstáculos, mas porque existe uma questão de sintonia, mas é a vontade, a partir do desejo, né? Você deve querer e projetar para você poder trabalhar da forma que ele está colocando aqui, de uma forma em que a gente possa disciplinar e administrar cada elemento no nosso redor. Então, é a vontade que vai nos levar a isso. Anteriormente, ele vai falar assim, olha, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade para conseguir fazer, mas a gente vai chegar lá se a gente conseguir trabalhar a nossa vontade. Educar. Emmanuel, e mais para frente, Leon Denis também vai colocar isso pra gente, como nós podemos educar a nossa vontade. E quando a gente fala de educar a nossa vontade, é condicionar sempre para o bem. Hoje pode ser difícil, eu vou repetir, às vezes eu sou uma pessoa muito repetitiva, né? Sobre aquele lema do AA, dos Alcoólicos Anônimos, do só por hoje, né? Como um exemplo de como nós podemos condicionar e educar a nossa vontade. Às vezes a gente tem muita dificuldade com um determinado aspecto da vida, mas se nós, só por hoje, tentarmos fazer diferente, a gente vai fazer diferente hoje. E amanhã, se nós tentarmos só por amanhã também, a gente vai tentar fazer diferente, a gente vai fazer diferente. O primeiro dia pode ser difícil, o segundo dia pode ser um pouco menos difícil, a dificuldade pode ir diminuindo gradativamente, mas a gente vai chegar lá. O caminho não é fácil, por isso que nós temos muitas encarnações pela frente, mas a gente também não pode perder tempo, porque o espírita tem essa mania de não deixar para a próxima encarnação o que a gente pode fazer nessa. É um erro que nós cometemos. Não deixemos para a próxima encarnação aquilo que nós podemos fazer nessa encarnação. A partir de agora nós vamos falar como que essas projeções telepáticas elas acontecem, já que nós já estamos falando sobre o poder da vontade e a questão da sintonia, das leis de atração. Então, como essas projeções telepáticas elas acontecem? Leon Denis nos deixa claro que essas projeções telepáticas elas obedecem às leis da atração e são regidas pela vontade produzidas pela alma. É a alma que produz essa vontade e que regem as leis da atração para que possam produzir os fenômenos telepáticos. Então é necessário o despertar dessa alma, que essa alma tenha essa vontade, para que ela possa nos conduzir para aquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós temos sintonia, para que essas projeções telepáticas elas aconteçam. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos aprimorando como espíritos, mais abrangente essa questão se torna. Por isso que nós sabemos
né, de acordo, mais uma vez, com a bibliografia, o quanto que essa comunicação telepática é muito comum nos mundos superiores. Leon Denis também nos deixa claro isso no início do capítulo. Só para ilustrar mais uma vez essa questão da vontade, no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, que é o espelho da alma, né, Emmanuel nos apresenta o seguinte pensamento. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivo aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Precisamos querer, mas querer e trabalhar, direcionar a nossa vontade para que nós possamos utilizar essa nossa energia mental e toda a capacidade que nos é própria de uma maneira benéfica. Então, assim, a gente fala sobre essa questão da lei da atração, sobre o poder das palavras, sobre o poder dos pensamentos, do quanto que é importante nós cultivarmos pensamentos positivos, nós cultivarmos sentimentos positivos, nós pensarmos de formas positivas para que nós possamos despertar em nossa alma essa condição dessa vontade, para que ela possa nos conduzir sempre para essa vida harmoniosa, para essa questão de um espírito sustentado pela harmonia. Para nós encerrarmos, vamos apresentar agora, brevemente, 6 aspectos dessa comunicação telepática que Leon Denis nos apresenta no decorrer do capítulo. A primeira delas, Leon Denis afirma que o homem parece ser capaz de executar essas projeções telepáticas tanto antes quanto depois da morte corporal. Então, é um estado que é um fenômeno que não depende da existência de vida física. Você pode estar encarnado ou desencarnado, que essas projeções elas podem acontecer. O homem é capaz de executar elas ainda assim. Elas podem acontecer, como nós já falamos, no segundo tópico, para compor o segundo tópico, tanto no estado de sono quanto no estado de vigília. E essas duas características anteriores, esses 2 aspectos anteriores, eles nos levam ao terceiro aspecto, que é indicar, esse fenômeno indica a questão o que Leon Denis coloca, né? A indestrutibilidade da alma, o quanto que a alma é eterna, a alma não se finda quando se finda a vida do corpo físico, porque os espíritas creem na vida eterna, no espírito. A vida eterna é a nossa vida espiritual, né? A vida no mundo espiritual, com nossos espíritos são eternos. É isso que ele fala, isso que ele quer dizer quando fala sobre a indestrutibilidade da alma. No quarto aspecto, ele fala sobre a importância do poder da atração e que se estende à alma, pois é um sistema de forças e focos de pensamento e impressionam-se reciprocamente e podem comunicar-se a todas as distâncias. Então ele está dizendo que esse poder da atração, ele fala sobre essa importância desse poder da atração, como ele é inerente, como ele se estende à alma, e ele vai permitir essa comunicação em várias distâncias. Ele mesmo, o autor, né, o Leon Denis, ele cita exemplos de experimentos científicos feitos com pessoas num extremo do oceano, na Inglaterra, se não me engano, isso mesmo, na Inglaterra,
com pessoas que estavam nos Estados Unidos recebendo as projeções telepáticas nos Estados Unidos. E como essas pessoas conseguem receber essas informações. Então, assim, ele pega diversos estudos e nos coloca como exemplos da forma na qual essas projeções elas acontecem. O quinto aspecto está relacionado também ao anterior, complementando o aspecto número 5, que é essa questão dela se estender, né, a alma e poder se comunicar a diversas distâncias. Essa ação telepática ela não conhece limites. Ela suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo visível ao mundo invisível, o mundo visível ao mundo invisível, liga o homem a Deus, une-os de maneira mais estreita e mais íntima. A comunicação pelo pensamento, seja através de pensamentos, imagens ou desse desdobramento, vai permitir uma relação mais estreita entre as pessoas que fazem parte dessa comunicação, seja ligando o homem a Deus, seja ligando o encarnado ao desencarnado, o encarnado ao encarnado, o desencarnado ao desencarnado, o desencarnado ao encarnado. Ela vai permitindo uma maior aproximação entre os seres que estão participando desta comunicação. E lembrando mais uma vez do que ele fala sobre a importância do poder da oração. O quanto que a oração ela se manifesta e é uma ferramenta auxiliar para essa manifestação. O poder curativo, o poder revigorante da oração que nos permite a sintonização, a sintonia com as esferas superiores, o quanto que nós conseguimos o equilíbrio através da oração. Então é fundamental nós termos isso em mente. O que nos liga ao sexto e último aspecto, que é a questão dos meios de transmissão que as projeções telepáticas nos apresentam, constituem a base das relações sociais entre os espíritos e o seu uso de modo geral de permutarem as suas ideias e as sensações. Então, assim, não são só pensamentos que são compartilhados através dessas projeções telepáticas. Sensações também são compartilhadas. Quantas vezes nós percebemos que com as pessoas que nós temos um pouco mais de afinidade, a gente está pensando naquela pessoa com muita frequência, um pouco angustiado ou feliz, ou a gente tem aquele impulso de ligar para a pessoa, de visitar aquela pessoa, e você descobre o quanto que aquela pessoa também estava pensando em você, o quanto que aquela pessoa estava feliz ou estava sofrendo, o quanto que aquela pessoa estava na mesma sintonia que você. Vocês acabaram, mesmo que sem perceber, se comunicando através de uma coisa que racionalmente muitas vezes nós não podemos compreender porque nos falta informação, mas a gente hoje sabe sobre... hoje a gente sabe, a literatura nos apresenta essa possibilidade de uma forma muito clara, e não é só uma literatura baseada no achismo, né? Como a gente falou anteriormente, faz parte de uma linha universal. Existem pesquisas científicas falando sobre isso, e o poder do desenvolvimento do nosso espírito é uma coisa que nós ainda não conseguimos mapear de uma forma completa, mas que a cada dia que passa essas manifestações se tornam mais presentes. E como objetivo final desse trabalho, a gente fica pensando no porquê que o homem deve conquistar esses novos poderes psíquicos que vão permitir que ele possa manifestar pensamentos à distância, sem intermédios materiais. Para que o homem vai querer progredir dessa maneira, né? Em estágios mais evoluídos, em que ele pode transmitir pensamentos e sensações a longas distâncias, permitir comunicações não só entre o mundo dos encarnados, mas entre o mundo espiritual. Para que a gente precisa disso? Leon Denis,
ele encerra esse capítulo falando justamente sobre a importância do desenvolvimento dessa questão da libertação dos nossos sentidos e de que nós possamos desenvolvê-los de uma forma mais ampla, porque isso está relacionado ao nosso progresso moral. Quanto mais expostos nós estivermos, porque nós não vamos conseguir esconder as nossas sensações, nós não vamos conseguir esconder os nossos pensamentos, porque a comunicação por pensamento ela vai ser muito mais clara, ela vai ser muito mais honesta. Então o homem, ele automaticamente ele vai se policiar para pensar em coisas mais edificantes, em coisas melhores. O progresso moral dele vai estar, como eu posso dizer, ele vai estar sendo estimulado também por essa questão de nós não estarmos escondidos, né, por esse tecido social que nós muitas vezes utilizamos, por um verniz social de esconder um pouco os nossos sentimentos. Eu não estou falando de que nós devemos sobre um discurso que a gente ouve com muita frequência, eu falo a verdade, doa quem doer. A verdade sem caridade é pura maldade. Se a gente diz que com a desculpa de estar falando a verdade, nós somos grossos, nós somos indelicados, nós somos desumanos, nós estamos sendo somente maldosos. A verdade, ela precisa sempre passar pelo crivo da bondade e das intenções que nos movem, né? Então não basta apenas falarmos a verdade. Então nós nos desnudarmos, né, através de nossos pensamentos estarem em comunhão com o todo, permitirá o que Leon Denis nos coloca, que quando o mal estiver de todo vencido ou atenuado, nós estaremos caminhando para o bem de todos, porque nós não vamos estar mais pensando, porque isso vai ter se tornado um estágio passado na nossa vida, e é essa luta que nós devemos travar. Então eu acho que é interessante nós pensarmos no porquê policiar esses pensamentos, porque policiar o pensamento, para mim, o meu pensamento, eu estou fazendo por mim e faço pela humanidade, faço pelo meu próximo. É meio que o combate ao coronavírus, né? A cada medida de proteção que cada indivíduo promove por si, ele não está promovendo só por si. Ele faz por ele mesmo, faz pela família dele e faz pelo próximo. Às vezes o próximo nem sabe que ele está fazendo isso, mas o próximo está sofrendo com os benefícios dessa proteção. Então, nós trabalharmos esse desenvolvimento, né, das nossas capacidades mentais, das potencialidades da nossa alma, é trabalhar para o bem de todos, é trabalhar para o nosso bem, trabalhar pelo bem da humanidade, pela imortalidade do espírito, que nós possamos traçar e trabalhar de uma forma muito mais aproximada dos nossos ideais cristãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Ficaremos com o próximo capítulo, na próxima semana daremos continuidade ao capítulo 7 da obra de Leon Denis, em que nós estaremos trabalhando mais uma vez juntos. Daqui em diante, desse momento em diante, ficamos com o nosso debate aberto aqui no grupo da Sala Chico. Para quem quiser deixar alguma pergunta, tanto no YouTube ou no Facebook, nós responderemos sempre que possível, esclareceremos, buscaremos juntos as respostas caso tenhamos dúvida. Então estejamos todos juntos nessa empreitada. Aguardamos vocês para os comentários. Uma ótima noite a todos e que possamos, com fé em Deus, estarmos sempre trabalhando para o nosso bem e o bem do nosso próximo. Vamos policiar os nossos pensamentos, espantar as ideias ruins, trazer para a nossa sintonia, buscar sintonia sempre de coisas positivas, de coisas que possam nos elevar moralmente. Vamos juntos nessa empreitada.